Pronto, boa tarde. O boa tarde é só para ali, não é? Mas tenho pena de não ficar gravado outras coisas que falamos aqui, nomeadamente o testemunho da irmã Beatriz, que foi para nós muito útil. Para quem não sabe, a irmã Beatriz está connosco, é uma irmã de Angola, e ela pôde dar um testemunho, e é engraçado porque Deus trabalha assim, Ele trabalha de várias maneiras, e hoje o que nós vamos falar vai um bocado contra este testemunho. Na nossa cultura portuguesa não existe um homem ter várias mulheres, não é usual, mas é muito usual em Angola. E nós agora ouvimos o testemunho da irmã Beatriz, que falou exatamente nisso, né? De que o pai tinha outra mulher, de que o marido teve outra mulher. E hoje as histórias que nós vamos ler na Bíblia era exatamente disso, de mulheres que os maridos tiveram várias mulheres, porque isso era cultural na Bíblia. Eu podia-vos falar, assim como eu disse às irmãs do Ian, podia-vos falar em bons testemunhos. Temos o caso, por exemplo, da Abigail, que apesar de ser uma estrangeira, tinha os valores no sítio, e muitas vezes cruzam-se connosco pessoas assim, que são boas pessoas, e Abigail tinha os valores. Ela, pela ação dela de ir ter com David, evitou uma tragédia, que David iria matar todos aqueles homens e famílias e tudo, e ela teve o bom senso de ter uma ação que evitou isso. Podia-vos falar de Débora, podia-vos falar de Maria, que foi uma grande mulher, não é? Porque ela, sendo virgem, aceitou estar grávida pelo Espírito Santo, com tudo o que isso implicava numa sociedade que não é a nossa e que lhe ia trazer consequências muito graves. E ela disse, sim, eu estou aqui. Mas vou-vos falar em 3 maus exemplos. O que eu tinha planeado era lermos cada passagem e falarmos dela, mas vamos ler as 3 e depois vamos falar das 3, também para que isso fique mais resumido. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 16. Estes 3 exemplos estão logo em Gênesis. O livro de Gênesis é mais fácil de ler do que o livro de Juízes por exemplo, ou mesmo de Crónicas, que há bocado lemos e que está cheio de bons exemplos também. O livro de Juízes é um livro de papinha, é um livro de histórias, é um livro onde é fácil recolher lições, e foi um bocado isso que eu fiz, né? Eu fiz o mais fácil. Vamos ler Gênesis 16, de 1 a 16, e diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, à minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. E fez, a fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada a seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja para ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada a seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está nas tuas mãos, faze o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai a ela e fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse: Agar, serva da Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente e não será contada como numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Agora, Gênesis 27.
do versículo 6 ao 24, que diz assim: Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido que teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traz-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos de cabras, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Então disse a sua mãe: Meu filho, sobre mim será a tua maldição. Somente obedece à minha voz, e vai e traz-me. E foi e tomou e trouxe à sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso como o seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, e tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com os pelos dos cabritos das cabras, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito conforme me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Esaú a seu filho: Como é isto que tão cedo achaste, meu filho? E ele disse: Porque o Senhor, teu Deus, a mandou a meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que te apalpe, meu filho, e eis que és o meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, e o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são as de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. Ok? Agora a última passagem, Gênesis 30. Vamos começar no 29:32, portanto, que é o fim do capítulo 29. E concebeu Leia e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo: Porque o Senhor atendeu à minha aflição, e por isso agora me amará a meu marido. E concebeu outra vez e teve outro filho, dizendo: Porquanto o Senhor ouviu que era aborrecida, e me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve outro filho, dizendo: Agora, esta vez juntará meu marido comigo, porque 3 filhos me tenho dado, e chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez e teve outro filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Sou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: Eis aqui tenho a minha serva Bilha, entra a ela, e para que tenha filhos sobre os meus joelhos. E assim concebeu filhos por ela. E assim conceba filhos por ela. Assim lhe deu Bilha sua serva por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bilha, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julga-me Deus, e também ouviu minha voz, e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. E Bilha, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó um segundo filho. Então disse Raquel: Com as lutas de Deus tenho lutado em minha mão, também venci, e chamou o seu nome Naftali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também Zilba, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilba, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia:
veio uma turba e chamou o seu nome Gad. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia, para minha ventura, porque os filhos me deram por bem-aventurada. E chamou o seu nome Azer. E foi Ruben nos dias da cega do trigo e achou mandrácoras no campo e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia, ora dá-me das mandrácoras do teu filho. E ela disse, é já há pouco que houveste tomado o meu marido, tomarás também as mandrácoras do meu filho? Então disse Raquel, por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrácoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse, a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrácoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite, e ouviu Deus a Leia, e concebeu, e teve um quinto filho. Então disse Leia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado na minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome Esacar. E Leia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia, Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou o seu nome Zebulon. Depois teve uma filha, e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu e teve um filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescentou outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão, deixa-me ir e te vá ao meu lugar e à minha terra. Bem, estes 3 erros, estas 3 más histórias têm a ver com mulheres. Nós falamos nisso no Norte e estas 3 mulheres fizeram um erro terrível. Qual foi, Priscila? Além de serem manipuladoras, não tiveram fé e não confiaram em Deus, quiseram fazer as coisas da maneira delas. Exatamente. O maior erro, talvez isso não tenha ficado ali, por isso eu vou repetir o que tu disseste. O maior erro delas foi mesmo a manipulação. Elas quiseram um bocado estar no lugar de Deus. Tanto que esta última história, onde Jacó falou com Raquel, ela disse, dá-me filhos senão eu morro. E ele ficou irado com ela, porque Jacó disse, sou eu Deus para te dar filhos? Ela não tinha noção de que nós somos muito limitadas na nossa vida, na nossa maneira de viver, e estas 3 mulheres quiseram resolver tudo. E no fundo, este erro que nós mulheres cometemos de querer estar no controle de tudo, faz com que às vezes os homens da nossa vida deem 2 passos para trás. Então se tu te chegas à frente, eu vou para trás e assisto. E estes 3 homens, que é os 3 homens da nossa história, Raquel, consegues identificar? O primeiro foi quem? Abraão, Jacó e Isaac. Muito bem. Estes 3 homens foram manipulados pelas mulheres, porque elas diziam, deita-te com a minha serva, e ele deitava-se, agora vens dormir comigo, e eles vinham dormir com elas. Portanto, eles eram nitidamente manipulados nas mãos destas mulheres, e elas acabavam por... é interessante nós vermos que a mãe dos gêmeos, né, de Esaú e Jacó, ela foi tão manipuladora, porque ela tinha tudo planeado. Ele disse, mas o meu pai vai descobrir que eu estou a enganar e vem maldição sobre mim em vez de bênção. E ela, como já tinha tudo planeado, ela disse, não, faz aquilo que eu te digo. Ela estava nitidamente a ensinar àquele rapaz a mentir, a enganar, porque ele depois foi ao pai e disse, eu sou Esaú, portanto ele mentiu, ele enganou, mas ela já tinha tudo planeado. O pôr a pele do cabrito nas mãos do Jacó e no pescoço, na lisura do seu pescoço, ela já sabia que o pai provavelmente iria apalpá-lo, porque as vozes não eram iguais.
Tanto que Isaac disse, a voz é de Esaú, mas a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Mas pronto, estes 3 homens acabaram por ser manipulados por estas mulheres. E estes 3 erros, 3 histórias e 3 mulheres manipularam. A Bíblia foi escrita sempre para nosso ensino. E se nós pudermos ler a Bíblia e tirar bons ensinamentos, é bom. Talvez se Raquel tivesse acesso à Bíblia, ela não teria feito o mesmo erro que Sarai fez, de deitar o marido com outra mulher. As consequências desse erro de Sara duram até hoje, nas 2 nações que existem, Israel e a Palestina. Tem a ver com estas 2 nações que nasceram daquele erro de uma mulher. As consequências de Raquel não foram tão gravosas, se bem que, como nós sabemos, ela morreu no 2º filho dela, portanto, Deus teria certamente... há coisas nos desígnios de Deus que nós não compreendemos tudo, e às vezes as coisas acontecem sem que nós compreendamos o porquê. Talvez Raquel não pudesse gerar porque ela não era uma boa parideira, né? Não tinha facilidade em ter filhos, tanto que ela morreu no 2º filho. E essa era a mulher. Leia, é engraçado nós vermos que Leia ia sempre tendo filhos, a pensar, é desta vez que o meu marido vem dormir comigo, é desta vez que o meu marido vem para casa. Porque certamente, se calhar, vivia-se um bocado a história da Beatriz. Ele tinha 2 casas, ele ia dormir com uma e não ia dormir com outra. Nós sabemos que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel e depois teve que trabalhar mais 7, porque essa era a mulher que ele amava, mas ela não compreendia isso. Na cultura angolana é muito assim, uma mulher que não dá filhos não presta, é uma mulher que não presta. E nesta cultura também era assim. É interessante nós também vermos este episódio. É assim, eu falo muito acelerado, leio muito acelerado, portanto, aquilo quem também é assim muito acelerado é o David Gomes a pregar, e às vezes a gente tem que... E eu se calhar estou a falar muito rápido. Mas é interessante nós vermos este episódio que aconteceu na última história que nós lemos de Raquel e de Leia. Eu ao ler esta passagem, fui ver o que eram as tais madracmas, que ela aluga ao marido por causa dessas madracmas. Eu estive a ver Ruben quando esteve no campo, quando foi ao campo e achou essas... Nós podemos rever, se calhar vocês passaram por esta passagem muito rápido, mas começa no 30:14, que diz assim: foi Ruben nos dias da cega de trigo e achou as mandrágoras no campo e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela disse: é já há pouco que haveis tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso te deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Portanto, ela alugou o marido, nitidamente, por causa desta planta. E então eu fui ver o que esta planta estava associada. Esta planta está associada à fertilidade, ou seja, neste tempo acreditava-se que comendo esta planta se ficava grávida. Ou seja, muitas vezes nós somos assim, acreditamos em mentiras que o mundo nos vende, como por exemplo ler o horóscopo, né? Que são mentiras, mas há pessoas que vivem em função daquilo, é horrível. E ela acreditava que comendo isto, ou seja, ela não acreditava propriamente que Deus era o Senhor da vida, porque ela acreditava que comendo isto, ela ficava grávida. E ela alugou o marido, que logo a seguir, Leia ficou grávida. É como se Deus lhe tivesse a dizer: eu sou o Senhor da vida, não é aquilo. Porque Leia já tinha cessado de dar filhos há uns quantos anos. E não foi por comer aquilo, porque ela não comeu. Mas Deus mostrou que estava no poder de todas as coisas. Apesar disso, Deus teve misericórdia de Raquel, e no versículo 23 diz, no 22, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abiou sua madre. Portanto, é Deus que dá a fertilidade, e não uma planta que ela fosse comer.
Essa planta também está muito associada à feitiçaria, que no fundo é assim, se tu acreditas que uma mentira dada pelos homens é verdade, tu estás a acreditar um bocado na feitiçaria, que é uma coisa que não é real, mas que tu acreditas que pode mudar a tua vida. E no fundo, esta planta também está associada a isso, a feitiçarias e a mentiras. E Raquel acreditou plenamente nisso. Mais tarde, quando eles saem da terra de Labão, onde eles viviam, Raquel leva os deuses do pai. Ou seja, mostra que ela não estava em sintonia com Deus. Ela acreditava em coisas que não eram boas e que não lhe iam trazer coisas boas. Como a Priscila disse, estas mulheres foram manipuladoras e não acreditaram no poder de Deus. Nós somos também iguais a elas. Raquel, Sarai, quando não engravidava, ela tinha cerca de 90 anos, quando ela engravidou. Ou seja, ela já tinha cessado o costume das mulheres, portanto, era muito pouco provável que ela fosse ter um bebê. E ela não teve fé suficiente para isso. E nós às vezes também não, né? Também temos estas fraquezas, somos feitos da mesma massa. A dinâmica que eu fiz no Norte com elas foi muito engraçado, que era uma coisa que só tu pensas que fazes. E então saíram de lá coisas muito engraçadas. Há pouco tempo eu e a Xanda recordávamos que nós, quando éramos miúdas, comíamos pão com manteiga e açúcar. E ela disse, eu também fazia isso. E a outra, eu também fazia isso. Porque esta dinâmica era para mostrar que, apesar de tu pensares que só tu é que fazes, existem pessoas que também fazem o mesmo. Eu conheço uma mulher que compra sutiãs de armação e tira o arame. Portanto, podia comprar sutiãs sem armação. E descobri outra irmã no Norte que também faz isso. E ela diz que eles são muito confortáveis sem o arame. Portanto, é um bocado isto, né? Nós mostrarmos que às vezes nós lemos estes exemplos, que terror. Então ela vai meter a serva a dormir com o marido para ter um filho da serva. Então não ia ver que isso não ia dar certo. Nós hoje temos isto para o nosso ensinamento e para ver que as coisas não são fáceis. E vive-se um bocado e aceita-se isso culturalmente, por exemplo, em Angola, ainda hoje. Há mulheres que aceitam isso, ser uma segunda mulher, uma terceira mulher, mas que só Deus pode mudar isso. E o testemunho da Beatriz foi muito importante porque o pai dela deixou de viver com as outras duas mulheres quando se converteu e disse, não, a minha mulher é a primeira mulher. E pôs a casa em ordem. Porque, apesar de, às vezes, nós pegarmos na Bíblia e dizermos, mas eles faziam assim, Deus permitiu que isto acontecesse, mas não foi assim que Deus escreveu. Não é assim que é o correto. E elas deixaram-se envolver pela cultura onde viviam não foi Abrão que procurou a serva, não foi Jacó que procurou a serva, foram elas que, muito pouco sábias, deitaram os maridos com outras mulheres e isso não trouxe nada de bom, ou pouca coisa de bom trouxe. E pronto, e era isto. A elas também eu falei um pouco sobre a submissão, mas nós aqui já temos ouvido falar muito sobre a submissão, que não é nenhum bicho-papão, é algo que Deus fez para proteção da mulher, onde eles vão ser chamados à pedra por não terem não terem cumprido o papel deles, e isso deu-nos para proteção. Ainda hoje nós continuamos a ser assim, e eu falo como esposa, às vezes dá vontade de tirar a espada e fazer e resolver logo o problema. Eles não são assim, eles são muito mais ponderados e muito mais devagar do que nós, e isso é bom, e tem mostrado que é bom. Às vezes as coisas não acontecem logo por algum motivo e Deus mostra mais tarde e depois diz, olha Wanda, fizeste bem em ouvir o teu marido, porque nós às vezes é logo queremos resolver logo as coisas assim. Vigiai e orei. Muito bem, pronto, era só isto.